Fala, fala galera! Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação e hoje nós seguimos com a redação da Unicentro. O tema é sobre as enchentes, tragédias anunciadas e evitáveis. Vou colocar a tela toda aqui do iPad que fica mais fácil, né, para vocês verem. A filha falou: Prof, essa introdução ficou boa? Pode ser sem fonte? Vejamos Lueilulias, como é que você fez. São Sebastião do Rio de Janeiro, Blumenau, Ipatinga, Bahia e Petrópolis. Essas são apenas algumas das milhares de cidades do Brasil que foram abaladas por uma tragédia anunciada e evitável, as enchentes. Esse empecilho para o progresso do país persiste em razão do descaso administrativo e da desigualdade social. Olha só, o que eu sugiro aqui na redação? Lá no dia da prova, meu amor, impossível que você lembre, né, desses números. Eu até esqueci de ler o título, né? Você falou da introdução, vamos lá. Sem aplausos, sem políticas públicas. Então, olha só, lá no dia da prova é quase certeza de que você não vai lembrar dessas datas, né? E aí, gente, o que eu sugiro? Que você aborde apenas os nomes das cidades. E aí que você aprofunde um pouquinho mais aqui, ó. E essas são apenas algumas das milhares de cidades do Brasil que foram abaladas por uma tragédia anunciada e que não foi evitável, ó, que fique claro, né? E que não foi evitada, né? Então você precisa deixar claro isso. Tudo bem? Mas gostei da sua introdução para a Unicentro, ela atende exatamente aquilo que foi solicitado. Eu apenas acrescentaria, né, alguns dos palcos das mais recentes ou mais graves tragédias que afetaram a população, sabe? Tentar trazer aí mais palavras que indiquem juízo de valor na redação, especialmente para deixar o seu posicionamento bem marcadinho, tá? Sob esse viés, a inoperância do Estado em relação às políticas públicas que evitam a ocorrência de enchentes contribui para sua ocorrência. Isso se deve, palavra atrativa, ao fato de que a recuperação das matas ciliares, a permeabilização dos solos urbanos e a remoção de esgotos que têm rios como destino são obras que, apesar de solucionarem o problema, levam mais do que 4 anos, um mandato, para serem concluídas. Portanto, o responsável por iniciá-las não é reconhecido e aplaudido. Em outras palavras, os administradores brasileiros permitem que seus interesses individuais sobressaiam-se aos coletivos e a razão aos coletivos e a razão, o que justifica a sua caracterização de homem cordial por Sérgio Buarque de Holanda. Aqui você acabou se perdendo nessa organização do texto. Por quê? Quando você fala em inoperância, né, do Estado, olha lá, você falou da inoperância do poder público. Então, você deveria ter me convencido, deveria ter argumentado no sentido, né, de me convencer de que o Estado ele é omisso, de que o Estado ele não faz aquilo que ele deveria fazer. Então, você poderia falar, por exemplo, da falta de investimento, você poderia falar da falta de ações de prevenção, você poderia falar sobre essa irresponsabilidade do poder público em aplicar ações realmente efetivas que poderiam, né, resolver o problema, sabe? Então, eu acho que esse detalhamento que você trouxe demais aqui falando que demora um tanto tempo, e aí isso acaba ficando um tanto quanto superficial, porque você não traz informações de outras áreas do conhecimento que me comprovem isso, que deixem isso evidente. Atrelado a essa questão, né, do homem cordial, acabou ficando muito superficial. Por quê? Porque quando você fala aí do homem cordial, você poderia ter aprofundado um pouquinho mais, porque o seu argumento não deixa claro, né? A sua escrita do texto não deixa claro o que é esse homem cordial, em que medida que ele se materializa e em que medida ele é um problema para o desenvolvimento da sociedade. Você consegue entender? Ademais, a segregação dos indivíduos menos abastados para locais de risco catalisa a tragédia.
Nessa lógica, em 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, inúmeras famílias foram expulsas dos centros das cidades e obrigadas a se instalar em áreas periféricas e instáveis, dando início ao processo de favelização. Mas, apesar de terem se passado 2 séculos daquele ocorrido, a necropolítica, conceito de Arque não sei das quantas, filósofo camaronês, eu acho, da expulsão dos mais pobres para encostas de rios e morros, não foi extinta, o que torna essa população um alvo fácil para as enchentes. Aqui, vamos pensar, né? Na Unicentro, nós temos um número reduzido de linhas. Por esse motivo, nós não temos muito espaço para reflexões exacerbadas e nem para um excesso de alusões. E aí, quando você traz no mesmo parágrafo 2 alusões falando da chegada da corte brasileira, né, portuguesa, e falando desse conceito de necropolítica, não sobra espaço, né, não tem linhas para que você argumente, para que você traga o seu posicionamento, para que você, enfim, defenda o seu posicionamento. Então, o que eu sugeriria? Que você retire essa questão da corte portuguesa e comece falando apenas dessa da necropolítica. Ou que você fale, né, dessa questão das favelas, da questão da desigualdade social mesmo, né, da pobreza, dessa desigualdade social, como essas pessoas elas acabam morando nesses lugares por simplesmente não terem outra opção, por não poderem aí construir locais mais seguros e se mudarem desses espaços, sabe? Então você poderia ter argumentado mais nesse sentido, falando, né, que essas tragédias são então anunciadas. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos inúmeras, diversas, milhares de pessoas morando em condições insalubres, em moradias que estão prestes a despencar, quando nós temos isso, gente, há um problema gravíssimo aí prestes a acontecer, tá bom? Então eu acho que ficaria melhor você argumentar, reorganizar o seu texto nesse sentido, tá? Portanto, é indubitável que as enchentes são tragédias recorrentes no Brasil, mas também são anunciadas e evitáveis. Na realidade, elas não são evitáveis, né? Ou melhor dizendo, elas são evitáveis, mas não é isso que acontece na realidade atual do Brasil. Então era nesse ponto que você deveria ter criticado. O fato de, mesmo elas sendo recorrentes, mesmo a gente sabendo que início do ano que vem vai acontecer novas enchentes no Brasil, nada é feito de maneira efetiva para evitar essas tragédias. Seja por meio dos sistemas de alerta ou pela limpeza dos bocas de lobo, é preciso livrar os brasileiros desse mal gerado pelo Estado. Não só pelo Estado, né? As pessoas também têm culpa nisso, quando, por exemplo, não separam o lixo, entopem os bueiros, quando, por exemplo, elas continuam, né, enfim, poluindo o meio ambiente. Então dá para a gente melhorar um pouco mais aí essa sua redação, né? Isso varia muito de tema para tema. Cada tema ele apresenta a sua dificuldade. Então nesse aqui foram essas que eu destaquei para você. Tudo bem? Bora escrever redação, querida? Bora, minha filha!